Fala, minha rapaziada aí, beleza? Como é que vocês estão? Bom, tô aqui de volta, né? Faz muito tempo que eu não venho de volta, mas tudo bem. Vem e volta, enfim, você sabe como é que é. Mas eu queria trazer uma prosa muito legal, rapaziada, que eu tive com uma experiência de vida aqui. Bom, pra quem não sabe, sou vestibulante de medicina, etc. E tô nesse universo aí, nesse tempo, já faz alguns aninhos aí. Espero logo sair dessa vida, né? Sai, gata. Oh, que coisa. Vem cá. Aí o que acontece, cara? Dentro desse universo do vestibular, como todo mundo sabe, os vestibulares têm uma redação dentro da prova em si. Então a gente precisa praticar a redação. E por conta do meu contexto, eu não faço, melhor dizendo, apenas redações estritamente argumentativas. Também faço redações narrativas, porque é o UFSC que cobra gêneros narrativos, como conto, crônica, relato, e assim vai indo, enfim, diário também. E a UFPR, que é também uma prova-alvo minha, ela também coloca umas propostas que você precisa continuar um enredo inicial com um final diferente, enfim, assim vai indo. O importante é que eu tenho essa questão narrativa dentro da minha produção semanal de textos, por mais que seja apenas textos de 30 linhas. O que mudou? Esses meses pra cá, acho que entre junho e julho ali por ali, eu tive a oportunidade, a ideia de fazer uma narrativa longa. Que seria o quê? Basicamente uma novela, para a rapaziada entender a diferença entre conto crônica, novela e romance. Conto crônica são narrativas curtas, que vai até mais ou menos 5 páginas ali. Novela é uma narrativa intermediária, fica entre conto e um romance, ou seja, ela não é nem tão pequena quanto um conto, nem tão grande quanto um romance. É uma narrativa intermediária. Já o romance é o que a gente está acostumado com livros ali e tal, que a maioria da galera lê, que seria os romances que passam de 100, 200 páginas e assim vai indo. Que seriam então narrativas longas. Basicamente, eu participei de um concurso de escrita, um concurso literário, que pedia para escrever um livro destinado ao público infanto-juvenil de até 24 páginas, que classificaria como uma novela. Portanto, posso dizer que eu já fiz a minha primeira novela, que inclusive é também meu primeiro livro. E foi muito foda, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre tive nesse universo, conhecia a literatura, a leitura e descobri o meu amor por isso, né? O quão bom isso é pra mim, o quanto eu gosto de fazer isso. Mas eu nunca tive no outro lado, digamos assim, nunca tive no lado da escrita. E a partir do momento em que eu decidi fazer isso, eu comecei a degustar um pouquinho dessa questão da escrita. E é muito foda. E essa é a prosa que eu quero trazer pra vocês, que é todo esse processo de escrever um livro. Porque a gente pode pensar, beleza, pensar numa história e começar a escrever. Mas não necessariamente. Eu, por exemplo, no livro que eu escrevi, em especial, eu pensei primeiro nos temas que ele abordaria, depois eu pensei nos personagens, depois eu pensei na mensagem, depois eu pensei nos significados e nos significantes. Então, eu construí toda uma atmosfera que vinha por trás da narrativa. E é uma linha muito tênue em relação à preparação em relação à escrita de fato, porque se você prepara demais, você pode estragar a sua escrita. Só que se você não prepara nada, você também pode estragar a sua escrita. Então é uma questão muito da hora você conseguir medir isso para fazer um bom trabalho. E eu, especialmente, fiquei extremamente satisfeito com o resultado que eu tive na minha primeira experiência. E, cara, foi sensacional. Tipo assim, não deu o resultado ainda do concurso, óbvio. Não sei se eu ganhei, não sei se nada. Até inclusive nem tem data para dar o resultado, então não sei nem quando que vai aparecer. Mas só de ter passado por esse processo foi muito foda. Até porque a partir do momento que eu passei por esse processo de escrever, eu consigo entender melhor a visão do que um autor teria na hora que ele escreve os seus livros. Então, além, óbvio, das perícias, né, das habilidades que eles teriam em relação a português, gramática, estilística e toda essa questão, tem também a parte criativa em si. E conhecer esse lado faz com que eu valorize bons livros e também consiga reconhecer eles com mais facilidade. Então a questão tem uma questão bem interessante que é a questão do Deus ex machina. Para quem não sabe, é basicamente quando você cria um problema na hora da sua narrativa, um problema qualquer. Aí, ao invés de você colocar os personagens para resolver esse problema de uma forma desenvolvida, de uma forma criativa, de uma forma inovadora e quebrando a expectativa do público leitor, você coloca sei lá, uma entidade sobrenatural, um deus, alguma coisa assim, para resolver esse problema de uma forma mais rápida. Então é como se fosse uma forma mais preguiçosa de resolver um problema que você mesmo criou, sabe? E isso é um grande defeito
na hora do processo da escrita de fato. E na hora que eu entendi esse conceito, em que eu precisei entender ele enquanto eu estava escrevendo para não cometer esse erro, eu comecei a perceber que livros que são muito prestigiados mesmo, tem muito esse tipo de mecanismo, essa ferramenta, digamos, esse atalho narrativo. E pô, aí você fica pensando: "Pô, mas como que um livro que tem esse tipo de erro, que é clássico, digamos assim, é juvenil, consegue ser tão prestigiado, etc." E daí vem outros pontos, né, cada livro tem a sua particularidade, talvez por conta de um certo personagem que cativou mais o público, enfim. Mas é até interessante porque agora, com a fama que teve a questão da Odisseia do Nolan e tal, as pessoas estão visitando mais essas histórias gregas, né, não somente a Odisseia, né, mas também, todas as histórias, mitológicas que envolvem a Guerra de Troia, né, tem também Eneida, tem um monte de mitos que envolvem outros personagens ao redor ali da Ilíada e da Odisseia. E, cara, se a gente for observar, principalmente nos mitos gregos, essa questão do deus ex machina é muito, muito, muito presente. Até porque os deuses gregos. Sai, gato. Os deuses gregos são personificados muitas vezes nesse tipo de narrativa e eles influenciam diretamente nele. Por exemplo, na hora que o Odisseu propõe, o Ulisses lá propõe o cavalo de Troia, etc. Inicialmente os troianos ficam bem desconfiados e tal. E a Atena, para ajudar os gregos a quebrar essa desconfiança dos troianos em relação ao cavalo de Troia, ela mata ela mata um dos sacerdotes mais desconfiados para, digamos, dar uma ferramenta, botar lenha na fogueira de que os troianos devem confiar no presente que os gregos deram para eles. E se não fosse isso, sinceramente, não teria Guerra de Troia, não teria nada. Então, basicamente, foi uma intervenção divina direta que deixou a narrativa mais fácil para os mocinhos, entre aspas, ganharem. Mas mesmo assim, é, por mais que tenha esses deuses ex machina, pô, a Ilíada e a Odisseia sobreviveu a 3.000 anos. É impossível que seja uma obra qualquer que sobreviva todo esse tempo, sabe? Então, é uma questão que a gente consegue pesar o que é um erro, o que é um acerto, e depender, e colocar em diferentes contextos. Porque qual que é o motivo, talvez, dos gregos, desses mitos gregos, colocarem muito esse tipo de ferramenta, né, de artimanha para escapar dessas narrativas, desses problemas narrativos? É porque um dos motivos dessas narrativas gregas serem criadas é produzir uma moral grega, né, uma moral naquela sociedade, mas também para representar os deuses para que eles sejam mais críveis, digamos assim, sejam mais concretos para que fossem mais fáceis, para que fosse mais fácil ter fé neles. Então tem toda uma questão que envolve, e talvez algo que, em geral, generalizando, seria algo negativo, pode produzir algo positivo no final. Então, e tudo isso envolve todo o processo de escrita. E eu comecei a entender isso na hora que eu me coloquei no lugar de um escritor. No caso, não que eu me ache um escritor, não, mas é a partir do momento que eu me coloco para produzir uma narrativa mais longa, eu começo a entender mais esse olhar, sabe? E isso eu achei foda pra caramba. Além de que, pô, um dos negócios que eu mais gostei, assim, foi quando eu terminei o meu livro e compartilhei pro meu pessoal mais próximo e ver qual era a reação que eles estavam tendo ao ler meu livro, o tipo de reflexão, os tipos de emoções que a leitura estavam causando neles. Assim como, sei lá, eu lia Dostoiévski, tinha um tipo de emoção quando fazia a leitura, Clarice, eu tinha um tipo de emoção. Então, esse, essa questão de que, sei lá, pessoas, sei lá, mortas talvez, que eu admiro muito por ter causado esse tipo de efeito em mim a partir da leitura, e eu conseguindo causar um efeito similar ao que foi causado em mim em outras pessoas. Dá pra entender? Talvez ficou meio confuso, mas, cara, é isso. E, tipo assim, eu, sinceramente, depois dessa experiência, entendi que a questão da leitura, ou da literatura em si, precisa dessa via de mão dupla, da leitura e da escrita, como se fosse uma mão inglesa mesmo. Em que, a partir do momento em que você começa a ler bons livros, você deveria, para melhorar a sua experiência leitora, se desafiar a escrever coisas semelhantes ao que você lê. Dá pra sacar? E, pô, sei lá, foi muito da hora. Foi muito da hora. Foi uma experiência única, assim, que eu tive. E, sinceramente, eu espero produzir mais esse tipo de coisa. Óbvio, quando eu tiver mais tempo. Mas eu realmente gostei muito do que eu passei aí por esse tipo de processo. Pô, e foi foda.
Foi foda escrever isso aí, porque eu chegava, pô, cansadaço, assim, às vezes começava a escrever 9 horas da noite, 10 horas da noite, porque era quando dava. Aí eu tentava escrever, pô, pelo menos um capítulo por dia, quando eu sentava pra escrever, e chegava, sei lá, até 11 às vezes, dormia meio mal. Mas no final deu tudo certo e saiu bem do jeitinho que eu, pelo menos, esperava, ou perto do que eu tinha como expectativa. E ficou muito foda, ficou muito da hora, ficou muito da hora. Pensar nas referências que você vai botar também é muito foda. Faço convite, inclusive, pra você se desafiar também. Pode ser até questões mais curtas, tentar fazer um conto mais longo, talvez, um conto mais diversificado, porque realmente é meio triste pra gente que nem eu, ou talvez que nem você também, que só pode escrever em contextos de redações de vestibulares, porque a gente literalmente se limita a muita coisa. Se limita tanto criativamente na questão das ideias que a gente tem que colocar no papel, mas também em relação ao tanto que a gente vai desenvolver, porque a gente só tem 30 linhas, ou às vezes até menos, para desenvolver a ideia que a gente inicialmente teve, né? E a gente tirar essas correntes para realmente produzir o que a gente deseja sem pensar em limite de página, sem pensar em limite de ideias, é algo muito mais, sei lá, muito mais leve, muito mais leviano. Leviano não, né? Leviano estaria no contexto errado. Mas muito mais leve, assim, muito mais, sei lá, muito mais prazeroso. Daí seria o processo de escrita. E é bem massa. É bem massa. Fica aí a recomendação. Também recomendo que você deixe o like, se inscreva. E é isso aí. Nossa senhora. Pô, às vezes eu fico nas ideias de continuar gravando os vídeos assim. Mas, pô, na moral, dá um trampo. Não sei. Quem sabe eu gravo um vlog aí no canal. Sei lá. Vamos ver. Tamo junto. É os guri.